Bem-vindo, aluno EAD, aluno IFPB. Bem-vindo à a nossa sala presencial, que é um complemento lá da nossa plataforma. Na verdade, tudo isso é um grande conjunto para favorecer a sua formação. Representando a voz do professor formador Goberi Rodrigues e da professora doutora Ana Giovana e eu, professora Caroline Mabel, professora tutora. Nós estamos em equipe, trabalhando por você. Vamos lá. Nós já estamos na aula 10 da nossa disciplina Literatura Brasileira 1. Já avançamos bastante, não foi? Vocês já, inclusive, fizeram uma prova presencial e a gente espera que vocês tenham não apenas gostado da prova, mas testado realmente os conhecimentos e que tenham visto, né, que estão no caminho certo. Vamos lá. Nas últimas aulas nós trabalhamos bastante a poesia de Gregório de Matos Guerra, um escritor tão importante dentro da nossa literatura, especialmente no que diz respeito à poesia. E aí a gente viu, né, tanto a poesia lírica de Gregório, em relação à lírica amorosa, religiosa e filosófica, quanto a satírica de Gregório. A gente viu como é importante a satírica desse autor. No caso de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com o Padre Antônio Vieira. Aqui a gente vai mais oferecer caminhos de estudo para você. O material é muito bom, o material ele é detalhado, ele oferece caminhos complementares, textos complementares, livros complementares e assim por diante. E é claro, como eu sempre digo, a sua formação só depende de uma pessoa, de você. A gente oferece os caminhos, mas você é quem os trilha. Então vamos lá, pessoal. Em relação a Padre Antônio Vieira, primeira coisa, ele é um escritor muito importante dentro da nossa literatura colonial. A gente pode falar em dois grandes escritores, né? Gregório e Vieira. E é importante você saber que Gregório manifesta a sua voz na poesia e Vieira especialmente na prosa, ok? Isso é importante. Outra coisa, alguns sermões de Vieira são emblemáticos, mas o mais emblemático de todos, sem dúvida nenhuma, é o Sermão da Sexagésima. Esse aí você vai encontrar facilmente em livros didáticos de ensino médio, porque ele é muito representativo da obra de Vieira. Então, eu quero acompanhar aqui o esquema que eu fiz para oferecer esses caminhos para vocês. Proferido pela primeira vez em Lisboa em 1655, esse sermão constitui-se aqui a gente coloca aspas, uma profissão de fé oratória conceptista na visão de Antônio Soares Amora. Isto aqui, essa frase inclusive está no nosso material. Então veja, o Sermão da Sexagésima, ele aparece como uma profissão de fé oratória e conceptista. E aqui a gente tem dois elementos muito importantes na obra de Vieira, a questão da oratória e a questão do conceptismo. Lembra lá daquele par, né? Cultismo, conceptismo, você já domina, né? Cultismo, jogo de palavras. Conceptismo seria, simploriamente falando, jogo de ideias. E, no caso de Vieira, a gente vê muito presente o conceptismo, embora se possa ver também, se vê realmente o cultismo também. Veja a questão também da profissão de fé. Você conhece essa ideia de profissão de fé? Se você não conhece, você deve pesquisar sobre isso. O que seria essa profissão de fé? E em que medida essa profissão de fé da oratória e do conceptismo é vista, né, por esse crítico aí nesse sermão da Sexagésima? Fica como uma tarefa para você pesquisar. Vamos prosseguir. Esse sermão, ele demonstra exuberância vocabular, algo estranho para você? De maneira nenhuma. A exuberância é algo próprio do barroco, reforçada por abundantes analogias, comparações e metáforas. Mais uma vez, estamos diante de um terreno já conhecido, mas é importante ver como isso vai aparecer dentro da obra de Vieira, lendo o material, pesquisando mais sobre os sermões e assim por diante.
Vejam aqui um trecho bem significativo do sermão. Na verdade, aqui é o crítico, né, falando sobre o sermão. Toda a argumentação do sermão desenvolve-se em torno da seguinte tese. Atentem para a palavra tese. Por que hoje faz pouco fruto a palavra de Deus? Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo, responde o pregador, pode proceder de um dos 3 princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus, pregador, ouvinte e Deus. Depois de concluir que o pouco efeito da pregação não procedia evidentemente de Deus, se tira Deus da jogada, considera a pessoa do ouvinte, onde também não encontra resposta para a sua indagação. Então, onde ele encontraria resposta para a indagação? Nesse tripé? No pregador. E aí vai desenvolver toda a concepção, né? Todas essas ideias, esse jogo de ideias vai ser desenvolvido ali. E você deve ler, né? Anotar, se aprofundar, reler e reler, até compreender realmente como é que essa tese é colocada por Vieira. Importante perceber o cunho metalinguístico desse sermão da sexagésima. Em que medida há um cunho metalinguístico? Por que podemos afirmar isso? No sermão é feita uma análise do que é necessário para que se obtenha êxito na arte de pregar. Então vejam, trata-se de um pregador falando sobre a arte de pregar, como isso está posto, né? Em detalhes, como isso está posto no sermão. Veja bem, é importante você ir construindo essas significações enquanto estuda. Outra coisa, achei muito interessante essa frase de Moisés, que vem no material da gente. Faz-se claro e profundo ao mesmo tempo, lógico e convincente, explorando suas especiais qualidades de orador e de escritor. Que bonita a escrita do crítico. Você percebeu o jogo, né, de antíteses, de ideias contrárias postas aqui? Seria a escrita de Vieira também assim, lógica e convincente, né, clara e profunda e assim por diante. Então é importante que o aluno, IFPB EAD, ele vá lendo o material e vá fazendo essas pontes entre o que está sendo dito pelo crítico com o texto que ele está lendo. É importantíssimo, isso é um amadurecimento do aluno, do professor em formação, do crítico, porque nós somos também críticos literários, em certa medida, ao lermos esses textos. Também deixo aqui como uma tarefinha, né? Leia, procure mais sobre o Sermão do Rosário, né? Alguns sermões são citados no material. O Sermão do Rosário vem algum trecho, procure ler aquele trecho, procure ler outros trechos do Sermão do Rosário. E indico também o Sermão de Santo Antônio, né? Aparece às vezes Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Leia isso aí. Esse sermão eu acho bem interessante. Ele é baseado em Mateus 5,13. Se você for na Bíblia, você vai perceber o versículo que diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E é baseado nisso, ou a partir deste versículo, ele faz um sermão, o sermão de Santo Antônio aos Peixes. Procure esse sermão, ele é muito interessante, o jogo ali de ideias posto por Vieira. Esse foi o tópico Sermão da Sexagésima, para quem gosta de anotar aí, fazer um resuminho, um esquema. Vamos para o nosso segundo tópico, a estrutura dos sermões. O que é que eu separei para que ofereça um caminho de estudo para nós? Os sermões de Vieira, o da Sexagésima e os demais, eles têm a estrutura que a gente chama de tripartite clássica. Que estrutura é essa? Você já sabe, né? Você já leu o material. Essa estrutura é introito,
né, aquela introdução onde é exposto o plano da análise do tema a ser apresentado, o desenvolvimento, né, que é realmente o recheio do sermão. São apresentadas as ideias favoráveis e desfavoráveis ao tema. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, se a gente pensar na realidade de hoje, um texto dissertativo e argumentativo, um texto como o Exame Nacional do Ensino Médio exige, o Enem, ali a gente tem que pegar uma tese e defendê-la com unhas e dentes. E dificilmente a gente vai explorar argumentos desfavoráveis ali. A gente pode trazer, mas sempre levando para os nossos argumentos favoráveis. Eles predominam muito. No caso dos sermões de Vieira, nos sermões a gente percebe os argumentos favoráveis e os desfavoráveis, para enfim ele chegar aonde quer chegar. E no final a gente tem a peroração, né, que é onde o autor, né, no caso o orador, finaliza o discurso convocando a assistência a praticar as virtudes mencionadas no sermão. E aí se finaliza e se diz onde se quer chegar realmente. Então veja, é importante o aluno saber a estrutura, mais do que decorar, né? É importante você saber realmente os nomes, mas mais do que isso, é você compreender essas partes, como elas conversam, como é que Vieira vai construindo isso, né? Tornando isso um sermão para chegar em algum lugar. No último tópico dessa nossa aula de hoje, eu quero falar sobre Vieira como defensor da não escravização dos nativos e um posicionamento diferente em se tratando dos negros. É muito interessante pensar aqui nesse viés, né, de Padre Antônio Vieira. É interessante pensar que no caso do indígena, o indígena ele não defendia a escravização do indígena, mas no caso do negro, né, ele de certa maneira acobertava isso. Mas eu quero falar algumas coisas com você sobre isso. Se você já leu o material, a sua percepção já está bem aguçada e você já sabe o que eu vou propor e dizer aqui, na verdade. Então veja, um ensaio de Alfredo Bose, um ensaio muito interessante chamado Antônio Vieira, Profeta e Missionário, um estudo sobre a pseudomorfose e a contradição. Bose ele gosta de ser às vezes até enigmático nos seus títulos, né, como uma maneira de nos fisgar para ler os seus textos. E é interessante que há um trecho que é trazido, né, por Bose, que é trazido por nosso material também, nesse sermão aqui de número 14, né? Cristo despido e vós despido. Né? Isso aqui vai fazer referência à questão do negro. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Vamos pensar bem, né? Percebemos claramente aqui que Vieira compara Cristo, seu sofrimento, seu martírio, ao martírio do negro, como uma maneira de trazer o que, aluno? Consolação, né? E de certa maneira uma aceitação da condição de escravo. Então veja bem, a gloriosa vida dos negros escravizados, pautada na imitação do Senhor Jesus Cristo, era-lhes motivo de honra. Não havia motivos, pois, para renegar essa condição e voltar-se contra ela. Essa pregação buscava, provavelmente, acalmar os negros, acostumá-los à escravidão numa região em que se vivia a implantação da escravidão africana, né? A Bahia do século XVII. Então, veja bem, o que é que a gente deve perceber? Que a escravidão ali era colocada como um mal justo e necessário. Vocês conseguem compreender? Né? A gente deve considerar este posicionamento de Vieira, e isso eu acho fundamental você compreender, a partir do contexto histórico e cultural em que o orador estava inserido. Lembram da nossa primeira aula, em que nós
devemos observar os escritos coloniais sobre duas perspectivas, comparando-as e entendendo-as, mais do que comparando-as, aquela primeira tradicional e aquela segunda. Qual é mesmo, aluno? Você pode dizer de cor e salteado já, né? Em que a gente vai pegar os elementos teológicos, os políticos, né? E ali observar, né? Como é que aqueles escritos são vistos à luz das categorias políticas, retóricas e teológicas? Então, aqui é a mesma coisa, considerar o contexto em que Vieira estava inserido antes de julgá-lo, né, como preconceituoso, né, como defensor do índio e não do negro, compreender o contexto. E para terminar essa frase aqui, bem significativa que o material nos traz. A obra vieiriana aparece como um instrumento de consolidação de interesses da coroa portuguesa, um viés político, talvez, a exemplo do processo de escravização dos negros africanos no Brasil. Então, de certa maneira, a obra de Vieira serviu, né, aos interesses da coroa portuguesa, mas não só isso. Não descarte o valor da obra por causa desse viés. Entenda, aluno, que esse é um viés a mais, visto hoje na obra de Vieira, mas que não desmerece de maneira nenhuma o grande orador que ele foi, né? Esse grande homem da palavra, do convencimento. Ok? Combinado? Espero que essa aula tenha oferecido caminhos a você, aluno, e esperamos vocês, né? Eu, professora Carolina Mabel, professor Goberi, professora Ana Giovana, esperamos o contato de vocês lá na plataforma. Até a próxima aula.